Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Jarmute, pastora Débora, obrigado pela honra, pelo privilégio e pela incumbência de ministrar hoje. Estava tudo bem até descer aquelas escadas. Aí, meu irmão, as borboletas voam dentro do estômago e eu sou homem vencedor, não sou mulher vitoriosa não, mas o negócio é tenso, mas a Deus a glória. Pastor, obrigado pela sua vida nos inspirar. Essa mensagem nasceu de uma ligação que o pastor Jarmute me fez, e conversando sobre os desafios pastorais, e ele é um homem que nos dá muito acesso, e além de pastorear vocês, ele nos pastoreia também como pastores, ele cuida, né, dos pastores aqui do Sul, e eu compartilhei algumas coisas com ele, e ele falou assim: Botinha, a gente precisa pensar alguma coisa sobre comunhão na igreja, porque é algo muito importante. As pessoas estão perdendo a essência da importância de estar na igreja, nos momentos de celebração. E aquilo ficou martelando no meu coração, e eu fui orar, falar com o Senhor, pedir a Deus uma estratégia, e Deus me deu uma mensagem que eu preguei na ceia do mês passado em Joinville, e é a mesma mensagem que eu vou trazer hoje para a nossa reflexão. Então eu gostaria que você, por gentileza, abrisse o livro do Êxodo, no capítulo 25. Eu quero passear por alguns textos para montar uma ideia, para que eu e você possamos sair daqui abençoados e direcionados pela palavra do Senhor. Amém? Pastor, eu voltei a estudar por sua causa também. Estou fazendo mais uma pós-graduação, porque o senhor fazendo mestrado, eu falei, eu não posso ficar atrás. Eu quero chegar nos meus 50 fazendo mestrado também, irmão. Amém? Então, o seu pastor te estimula em todas as áreas, né? E eu falei assim, não, o pastor Jarmute está estudando, eu vou estudar também. E eu me matriculei, arrumei mais um problema para a minha vida, mas a Deus a glória. Aleluia. Vamos lá. Êxodo, capítulo 25, do 23 ao 30. Uma honra estar aqui com os pastores também, das outras filiais. Gente tão querida dessa igreja que me abençoa tanto. Eu sou muito feliz em estar aqui. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Farás também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. De ouro puro a cobrirás e lhes farás uma moldura ao redor, de ouro ao redor. Tu lhe farás ao redor da moldura uma borda com 4 dedos de largura, ao redor dessa borda um remate de ouro em volta da borda. Farás também 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos, formados pelos 4 pés. Próximo ao friso deverão ser colocadas argolas para que sustentem as varas de madeira usada para carregar a mesa. Farás, pois, as varas de madeira de acácia e as cobrirá de ouro, e por meio delas se transportará a mesa. Farás de ouro puro seus utensílios, os pratos, as tigelas, o recipiente para incenso e as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. E colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diuturnamente diante de mim. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Esse texto é o texto que narra a construção da mesa. A mesa a qual Deus ordena para Moisés que os pães da preposição, os pães da presença, sejam colocados diante do Senhor todos os dias. E eu acho muito interessante esse texto, porque quando você fala de comunhão, automaticamente, uma das coisas que vem à nossa mente é a mesa. Porque a mesa fala de comunhão, a mesa fala de unidade, a mesa fala de diálogo, a mesa fala de contato, a mesa fala de compartilhar. É exatamente o que nós, como igreja, fazemos hoje aqui no ato da ceia, é participarmos da mesa do Senhor, até que um dia, esse ato que nós estamos fazendo aqui, seja repetido no céu pela eternidade. Então, todas as vezes que a Bíblia vai falar de mesa, a Bíblia tem esse sentido de comunhão. E o que mais me chamou a atenção dentro desse texto, e eu quero usar isso como ponto de partida, é que é a primeira vez que a palavra mesa é utilizada no texto sagrado, é nesse texto. Com o sentido, né, de estar colocando os pães sobre a mesa, Deus dá a ordem para Moisés. Primeira ordem que Deus dá a Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 25, se você voltar, você vai ver Deus pedindo a Moisés para o povo trazer oferta, e Deus dá a instrução. Primeiro você constrói a arca e o propiciatório. Depois Deus manda construir a mesa. Depois Deus manda construir o candelabro. E essa sequência me chama a atenção.
Porque, em primeiro lugar, Deus manda Moisés construir o lugar da sua presença, onde Deus iria se manifestar. Depois, Deus manda Moisés construir o lugar onde os pães da presença seriam colocados. E depois, Deus manda construir o candelabro. Na organização do tabernáculo, o candelabro ficava de frente para a mesa dos pães da preposição. Ou seja, depois de aceso o candelabro, que representa a presença de Deus também no meio do seu povo, aquela presença iluminaria os pães, e os pães eram a representação de todo Israel. 12 pães referendada a cada uma das 12 tribos, ou seja, era um lembrete para o povo, para o sacerdote, que sempre Israel deveria estar na presença de Deus, porque Deus estaria sempre com Israel. Então Deus, Ele quer que o povo entenda que o que Deus deseja é comunhão. E quando nós vamos ver o texto sagrado, que ele desde Gênesis, nós vamos ver corriqueiramente Deus buscando o relacionamento. Nós podemos pegar o texto de Gênesis e quando Deus se revela, quando Deus se manifesta para Adão depois da queda, Deus procura Adão e Adão se esconde. E isso dá a entender que era uma coisa natural, esse encontro de Adão com Deus, para esse diálogo, para essa troca de informação, para essa comunhão. Então o que nós precisamos como igreja lutar veementemente é para que a comunhão não seja perdida. O estar na igreja, o estar na presença, o estar aqui para comemorar, para celebrar, para unidade se revelar de verdade é extremamente importante. E nós se nós não prestarmos atenção, sutilmente, Satanás vai roubando o sentido da mesa. E o tema da minha mensagem hoje é repetindo a mesa. Nós precisamos repetir a mesa da presença. Nós precisamos trabalhar na nossa alma, no nosso coração, no nosso entendimento, que este momento não é um simples ato isolado. Não é uma simples atitude isolada dentro de um contexto cristão, não. É necessário se estabelecer como uma prática diária. A cada tempo, a cada momento que se passa, nós estamos percebendo uma coisa. Os mais antigos vão corroborar com isso. As casas cada vez menos têm mesas. As mesas estão diminuindo. Eu lembro da minha infância, quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Um dos momentos mais impactantes da minha família era no domingo, onde todos íamos para a casa dos meus avós e uma mesa gigante era posta e todos os filhos se assentavam. Meu avô na cabeceira da mesa. E ele ali abençoava os filhos e os netos. Depois meu avô faleceu e isso foi se dissolvendo. E hoje nós precisamos corriqueiramente lembrar que é preciso sentar à mesa. O que Deus quer de mim e de você é que nós sentemos essa mesa. Nós sabemos que todo o Antigo Testamento é um arquétipo, é um projeto do Novo Testamento. O livro de Hebreus, no capítulo 10, vai declarar exatamente isso, que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que iria acontecer no Novo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque Deus colocou mesa no Antigo Testamento, mas Deus colocou mesa no Novo Testamento. Deus colocou a referência da presença dele no Antigo Testamento, mas existe a manifestação da presença dele no Novo Testamento. Jesus quer que eu e você tenhamos mesa com ele, tempo com ele. Isso durante várias vezes nós ouvimos, principalmente ministrações de mulheres. Dev Tyrus levantou essa bandeira de uma forma muito poderosa, a experiência da mesa, a importância da mesa, o lugar à mesa, e é comprovado pelos psicólogos, pelos especialistas, que pessoas que são criadas em ambientes de mesa são mais saudáveis emocionalmente, porque mesa fala de relacionamento, e o que o Senhor quer comigo e com você nessa noite é nos trazer cura, é nos trazer libertação, é nos trazer a presença dEle manifesta, porque nós estamos unidos como igreja, e nós precisamos lutar pela unidade, porque é na mesa que a unidade se revela, é na mesa que o sentimento de pertencimento se manifesta. Você não convida qualquer pessoa para entrar na sua casa, sentar na sua mesa, você não convida qualquer um para fazer parte do seu dia a dia, mas nós, como cristãos, fomos convidados pelo Senhor para nos assentarmos à mesa, porque Ele quer um relacionamento verdadeiro comigo e com você. Por isso, nessa noite, como eu disse, eu quero passar por alguns momentos.
Quando nós olhamos para o texto do Antigo Testamento, do livro do Êxodo, nós vamos ver que os pães da presença eram trocados. No Shabat, no sábado, pães frescos eram trazidos e o sacerdote comia aqueles pães que eram retirados. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,9 que nós fomos escolhidos por Deus para sermos sacerdotes reais, nação santa. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Jesus morreu e nos deu acesso ao pão vivo, o pão da presença. Jesus declarou que quem bebesse dele nunca mais teria sede, quem comesse não teria fome. Não uma fome física, mas uma saciedade espiritual. E o que eu quero nessa noite tratar aqui comigo e com você, é que você dê valor a esse momento. Ou você acha por que o nosso pastor luta tanto pelo projeto da unidade? Nós pastores saímos, eu saí de Joinville, e o Demar da Lapa, pastor Osiel de Guaratuba, nós estamos aqui por unidade, irmão. Nós viemos aqui porque nós amamos a presença. Nós estamos aqui porque nós cremos nesse projeto. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que Jesus morreu, ressuscitou e um dia vai buscar a sua igreja. Não é a igreja de Joinville, não é a igreja da Lapa, não é a igreja gloriosa dele espalhada pela face da terra. Por isso, você que está me ouvindo nessa noite, está aqui, celebre o ato de você estar aqui. Agradeça a Deus pela oportunidade. E você que está ouvindo pela internet, se você não pôde estar por problemas de saúde, ok, nós entendemos, ou por trabalho, mas na próxima oportunidade da mesa, corra para a igreja. Existem coisas que acontecem na igreja que não acontecem em outros lugares. Existem palavras que são liberadas aqui, meu irmão, situações que acontecem aqui. Quantas vezes eu fui abençoado por um abraço, por um aperto de mão, por trocar o cálice com alguém. É a presença de Deus. Todos esses símbolos apontam para uma coisa. Qual? Um dia toda a igreja estará assentada à mesa do Cordeiro. É um treinamento, é um trabalhar, é uma forja que Deus nos coloca. Então por isso a mesa precisa repetir. Deus nunca quis que o nosso relacionamento com Ele fosse pautado na obrigatoriedade. Mas Deus sempre quis que nós desejássemos estar na sua presença. Deus, Ele nos atrai, Ele nos chama. E eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, nós precisamos voltar aos princípios da igreja primitiva. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já ouviu isso? Eu também. Só que olha que interessante, Atos 2,42. Olha os princípios da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir e nas orações. A igreja primitiva era feita de mesa, de comunhão, de doutrina, de oração. E é interessante que isso contrapõe o que os crentes muitas vezes querem no dia a dia. O crente não quer doutrina, o crente não quer oração, o crente não quer comunhão. O crente quer só a vitória. Se nós queremos crescer em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos alinhar a isso. E a primeira mesa que nós vemos Jesus repetir. E se você for analisar, você vai ver que Jesus gostava de mesa, sim ou não? Em todo tempo você vai ver Jesus sentado na mesa, comendo com pecadores, comendo com gente que ninguém ia sentar, sentado em mesas que ninguém ia. Mas a primeira mesa que eu quero trazer para você é a mesa da última ceia. A mesa da última ceia, ela fala de aliança. Em Mateus capítulo 26, verso 26 ao 28, Jesus declarou, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhes, dizendo, bebei deles todos, pois isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por vós para a remissão de pecados. A mesa da ceia fala de remissão. A mesa da ceia fala da lavagem do sangue de Cristo. A mesa da ceia fala da comunhão que nós temos primeiramente com Ele e depois um com os outros. A mesa da ceia é lugar de reconciliação. Quando nós estamos aqui, nós estamos nos reconciliando primeiramente com Deus. É por isso que na hora da oração é dito as palavras do apóstolo Paulo, examine-se pois o homem a si mesmo, e depois coma desse pão, e depois beba desse cálice. Ou seja, primeiramente você se reconcilia com Deus, depois você se reconcilia com você mesmo. Porque nós muitas vezes temos dificuldade de nos perdoar.
A gente erra, sim ou não? Sim, nós falhamos no nosso dia a dia, e muitas vezes nós estamos chateados conosco mesmo. E aí nós conseguimos nos organizar, nós conseguimos colocar nossa vida diante do altar do Senhor. Ei, Deus quer que você tenha paz primeiramente com você. Se você não tiver paz com você mesmo, você não vai ter paz com ninguém, irmão. Se você não se perdoar, você não vai conseguir perdoar ninguém. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Você veio para cá hoje com um sentimento de pastor, eu nem devia estar aqui. Não, você deveria estar aqui. Você está no lugar certo. Você veio ao lugar da mesa, e no lugar da mesa é lugar de aliança, e aliança fala de reconciliação. Jesus reconciliou consigo mesmo todos nós, através do sangue dele vertido na cruz. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar posse. Nós temos que aceitar isso. Meu irmão, quando você pegar esse suco, quando você pegar esse pão, não é simplesmente um pouquinho de suco e um pedacinho de pão, não. É um memorial. Espiritualmente falando, isso está trazendo vida para você. Eu já vi pessoas sendo curadas, eu já vi gente sendo liberta de demônios. Porque quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. É a reconciliação de Deus com a humanidade, nós estamos praticando nesse ato. Deus quer te reconectar, Deus quer te realocar no reino. E Deus está nos chamando para essa mesa, para essa seriedade dessa reconciliação, desse entendimento máximo de que essa mesa que está sendo preparada na eternidade, nós estamos aqui hoje treinando para um dia poder sentar nela. Nós estamos aqui nos melhorando. Eu costumo dizer sempre, lá em Joinville, eu quero repetir isso aqui, todas as vezes que eu tomo ceia, eu penso o seguinte: eu estou um pouquinho mais perto do céu e mais longe do inferno. Eu estou um pouquinho mais perto do céu e mais longe do inferno. Por quê? Porque quando eu me examino e eu me peço perdão, eu me coloco mais perto de Deus, e automaticamente as trevas têm que ir para longe de mim. Nessa noite eu creio que você está chegando um pouquinho mais perto do céu. Eu creio que nessa noite nós como igreja estamos mais um pouquinho perto do céu. Daqui a pouco Jesus vem, daqui a pouco Ele vem, daqui a pouco Ele vem, e até Ele vir, nós vamos celebrar esta mesa. Reconciliação. Reconciliação entre pessoas. Pedir perdão para quem tem que pedir perdão. Ah, pastor, eu passo para ele, mas eu não... Meu santo não bate com o dele. Alguém está com o santo errado. Se a gente tem o Espírito Santo, e eu digo que o meu santo não bate com o dele, alguém está com o santo errado. Sim ou não? Sim, ué. Não, pastor, porque ele é diferente. Ele é diferente. Você matou a charada, pronto. Ele é de... Imagine um mundo cheio de você. Imagine um mundo cheio de Lucão. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Imagina um mundo cheio de Mateus, misericórdia. Só eu sei das minhas manias, das minhas chatices, irmão. E muitas vezes a pessoa, por ser diferente, nós estabelecemos barreiras para a reconciliação. Nós travamos guerras que não precisam ser travadas. Muitas vezes a reconciliação está dentro de casa, do pai com o filho, da mãe com o filho, ou do marido com a esposa, ou de irmãos, ou de tios, ou de primos, eu não sei. Mas uma coisa é fato, nós precisamos nos reconciliar. Nós precisamos voltar a ter sentimento de pertencimento no corpo. Porque quem não se reconcilia, automaticamente se isola. E quem se isola, uma hora morre. Porque é como um torniquete que vai apertando, 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 até um momento que a pessoa se desconecta, porque ela não consegue se reconciliar. E depois que ela se desconecta, ela morre. E é exatamente o que o diabo quer. E é exatamente o que João 10:10 vai dizer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Se reconcilie, peça perdão, libere perdão. Não, pastor, eu não vou liberar perdão, porque o que ele fez por mim... E se Deus te tratasse na mesma medida que você quer tratar o seu irmão? O que nós fizemos a Deus é afronta. O que nós fizemos ao Senhor foi afrontoso. Nós pecamos muitas vezes deliberadamente, sabendo o que estamos fazendo, mas quando nos arrependemos, o Senhor mesmo assim nos perdoa, e estende a mão, e entrega pão, e entrega cálice. A mesa da ceia é uma mesa de reconciliação. Hoje Deus está nos chamando para essa mesa. Eu falei que Jesus repete a mesa, sim ou não?
Na primeira mesa é a mesa da ceia, a segunda mesa, a mesa de Emaús. Eu gosto dessa mesa. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 24, verso 28 ao 35, eu não vou ler tudo para a gente poder remir o tempo, mas a Bíblia vai dizer que Jesus encontra 2 discípulos que estão no caminho de Emaús, indo embora, saindo de Jerusalém, falando das coisas que aconteceram, dizendo, olha, meu Deus, e agora? Ele morreu. E Jesus cola do lado deles. E a Bíblia vai dizer que o coração deles está tão amargurado, está tão complexado, está tão ferido pela morte de Jesus, que eles não percebem que é o próprio Jesus andando com eles. E aí Jesus começa a falar dele mesmo. E eu fico imaginando, o verbo falando do verbo. O verbo falando do verbo. A palavra falando da palavra. De Moisés ele vai falando, e 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 ele vai falando, até que eles chegam no local, chegam na casa, e eles falam assim, entra, está muito tarde, fica aqui. E a Bíblia diz que Jesus senta. Quando ele senta, parte o pão. A Bíblia diz que os olhos se abrem. Eles percebem que é Jesus. E Jesus desaparece. E a Bíblia vai dizer que o coração deles se incendeia. Por quê? Porque a mesa de Emaús é uma mesa que fala sobre renovo. Eu creio que nessa noite Deus está trazendo renovo espiritual sobre a nossa vida. Pastor, eu estou atribulado com algumas coisas que estão acontecendo. Você chegou no local certo. Você chegou no local aonde aquele que nunca perdeu uma batalha está liberando palavras sobre a sua vida. Você está no local certo, no local daquele que ressuscitou dos mortos. A morte não pôde detê-lo. Ele está vivo. A expressão dos discípulos, pode aplaudir ao Senhor. A expressão dos discípulos, não ardia em nós o coração, enquanto eu estou pregando. Tem gente aqui que o coração está sendo aquecido, e não é pelo timbre da minha voz, nem pela minha capacidade intelectual, não, é porque o Espírito Santo está usando essa palavra para dizer para você que ainda não terminou, ainda não acabou. Ainda tem manifestações do poder do Senhor sobre a sua vida, ainda tem batismo no Espírito Santo, ainda tem oração em línguas, ainda tem adoração, ainda tem presença de Deus para mim e para você. Aqueles discípulos foram renovados, eles nem esperaram o dia amanhecer, pegaram as coisas e vamos voltar para Jerusalém. Volta para o lugar da tristeza, que eles saíram tristes, mas eles voltam dizendo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vindo. E olha que interessante, sabe o que acontece quando eles chegam lá? Eles chegam na casa de alguém, e lá eles encontram pessoas dizendo, verdadeiramente Ele está vivo, a gente também viu, sabe por quê? Porque quem vem para a mesa, encontra gente que sonha igual, quem vem para a mesa da presença, encontra gente que tem mesmo propósito, quem vem para a mesa da presença é renovado, e eu creio que nessa noite, Deus está nos renovando. Tua história ainda não terminou, irmão, tem caminhada para você. Eu sei que o povo não gosta muito disso, mas diz para quem está perto de você, tem caminhada para você ainda. Jesus está vivo. Pessoal do coral, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ele está agindo, está falando, está ministrando. Ah, meu irmão, se eu e você pudéssemos ter os nossos olhos espirituais abertos agora e entendêssemos esse momento no mundo espiritual, Satanás está endemoniado. Por quê? Porque você está na igreja, vai participar da ceia e a palavra está te fortalecendo e renovando. É renovo. A mesa de Emaús fala para aqueles que estão desanimados, animem-se. A mesa de Emaús fala para aqueles que estão abatidos, levantem-se. A mesa de Emaús fala daqueles que estão tristes, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus não repete Calvário, Jesus não repete cruz, mas Jesus repete a mesa. Ah, meu irmão, se nós entendermos isso, Ele não precisa morrer de novo, mas todos os meses, nós sentamos à mesa com Ele e temos comunhão com Ele. Até quando? Até o dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Por isso a mesa é repetida. Outra mesa que eu gosto bastante, eu quero compartilhar com vocês, é a mesa da praia. Pastor, que mesa de praia é essa? Mesa da praia. Jesus gosta de mesa, irmão.
Jesus tem mesa de ceia, Jesus tem mesa de Emaús, Jesus tem mesa da praia. Vamos lá, João capítulo 21, verso 4 ao 11. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, e os discípulos não lhe reconheceram. Esses discípulos, eu vou falar um negócio para você. Parece eu e você de vez em quando, sim ou não? Jesus tem que se manifestar toda vez para a gente entender que é Ele. É por isso que a Bíblia é maravilhosa. Jesus lhes perguntou: filhos, olha o amor, tem alguma coisa para comer? E de novo, Pedro estava fazendo aquilo que ele teoricamente sabia fazer, e de novo estava frustrado porque não tinha o resultado que queria. Jesus mandou ele ser pescador de homens. Jesus morreu e falou assim: vou voltar ali fora pescar, porque deu ruim, o mestre morreu. Aí Jesus falou assim: vou ter que te chamar para a mesa de novo, né, Pedro? E a Bíblia diz: vem. Pedro mergulhou, saiu nadando, chegou lá, Jesus, e aí é conjectura teológica minha, pensamento meu, ok, pastor Jarmuth, por favor, depois o senhor pode me corrigir se estiver errado, não tem problema nenhum, mas eu fico imaginando Jesus, mesinha de pedra, sentadinho assim, peixinho na brasa, traz esse aí que vocês vão pegar agora. E a Bíblia diz que eles trazem 153 grandes peixes, e Jesus tem uma mesa na praia. Sabe o que a mesa da praia fala? Fala de identidade. Por quê? Porque Jesus, primeira coisa que Jesus fala: filhos, vocês estão fazendo a coisa errada no lugar errado. Não foi isso que eu falei para vocês fazerem. A mesa da praia, nessa simbologia que eu quero trazer para você, ela vai falar da identidade consertada. Jesus libera a palavra. Jesus não chama assim: ô miserável, pecador, abandonou, né? Sabia que você ia fazer isso. Jesus fala: filhos. E a preocupação do pai: tem alguma coisa para vocês comerem? Porque Jesus sabia que eles estavam a noite inteira pescando e não tinha nada de novo. E eles iam ter que ir para a beira da praia, achar alguma coisa para comer. Ei, mas eu quero dizer para você, quando você vem para a mesa, o pai já preparou o que você precisa. O pai já preparou. E ele vai: ó, come aqui. Só que também a mesa da identidade é a mesa do confronto. Por quê? Porque aí Jesus chama Pedro para o lado e fala: Pedro, vem cá, por favor. A gente tem que ter uma conversinha. A gente tem que ter um papo de pai para filho. De líder para liderado, de pastor para ovelha. Pedro, tu me amas? E aí Pedrão responde: Senhor, claro que eu te amo, o senhor sabe, Jesus. Pô, estamos juntos, fechamento. Mas não é do jeito que o senhor quer, que eu te amo. Trazendo em outras palavras, era mais ou menos isso. Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: Jesus, eu gosto do senhor pra caramba. Eu gosto muito do senhor, mas tem algumas coisas que ainda não consigo viver. Jesus de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabe que eu gosto do senhor pra caramba, mas tem coisa que está tão difícil dentro de mim. E pela terceira vez, aí Jesus muda o discurso. Jesus desce o nível. Jesus chega para Pedro: Pedro, você gosta de mim mesmo? Você tem afeição por mim de verdade? E a Bíblia diz, Pedro responde: Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque quando Deus te traz para a mesa, Deus nunca quer te matar. Deus quer te restaurar. Deus, quando traz a gente para a mesa, é igual o pai quando fala para a gente assim: senta aqui que a gente tem que conversar. É igual o pastor Jarmuth quando liga para a gente e fala assim: meu filho, quando o pastor te chama para o gabinete, não é porque ele quer matar você, é porque ele quer, como pastor, tirar os carrapichos, derramar óleo sobre a sua cabeça e reafirmar quem você é em Deus, para que o diabo não te destrua. Quando nós vamos para a mesa, é exatamente isso, nós sentamos. É por isso que é importante comunhão na igreja. É por isso que é importante estar na igreja. Porque é daqui, desse altar, desse púlpito, que a palavra sai direcionada para a minha vida e reafirma a minha identidade. Porque quando eu vou para o mundo, o que o diabo quer é roubar a minha identidade. O que Satanás quer é arrancar a identidade de filho de Deus. Mais importante do que qualquer título, irmão. Mais importante do que qualquer status. Mais importante do que qualquer conta bancária. Não é o que você tem, mas é quem você é em Deus. E você é filho, você é filha do Senhor. Deus quer que você entenda isso e Ele te traz para a mesa para isso. É na mesa que o Pai olha no olho. É na mesa que o Pai confronta. É na mesa que o Pai trata. É na mesa que o pai corrige, é na mesa que o pai ensina, é na mesa que as histórias são narradas, é na mesa que a identidade é firmada, é na mesa que as revelações se manifestam, é na mesa que Deus quer falar comigo e com você, é na mesa que Deus quer te fortalecer, é na mesa, por quê? Porque a mesa da praia fala de identidade, fala de confronto, mas também fala de restauração. Volta a fazer aquilo que eu te chamei, Pedro. Eu não te chamei para ser pescador de peixe, eu te chamei para ser pescador
pescador de homens. E olha que impressionante isso, depois da mesa da praia, quem está da frente agora é Pedro. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois do Pentecoste, ele se levanta e ele prega. E diz para as pessoas quem é Deus, o poder do Senhor, o que Ele pode fazer, como Ele age. Não era mais um Pedro fujão, era um Pedro que apacentava, era um Pedro que cumpria propósito, era um Pedro que manifestava o reino, era o Pedro que antes se escondia atrás de uma fogueira dizendo, eu não conheço, agora era o próprio Pedro queimando, dizendo, ei, eu estou cheio do Espírito, eu estou declarando o que o profeta Joel profetizou, aconteceu, o Espírito do Senhor veio, e em nome de Jesus nessa noite, o que Deus tem para mim e para você é restauração, volte a fazer o que Deus chamou. Volte. Pastor, como o senhor pode dizer isso? Eu posso te afirmar isso por Lucas 15. Quando o filho pródigo volta para casa, a Bíblia diz que o pai faz festa, coloca alimento na mesa, traz para dentro de casa e coloca onde? No lugar de honra, de destaque. Por quê? Porque filho tem lugar na mesa. E eu posso usar até um exemplo do Antigo Testamento para te provar isso. Quando Davi assume o trono, por amor a Jonatas, a Bíblia vai dizer que ele pede, tem alguém da casa de Saul que eu possa fazer bem? Tem um cara, Mefibosete. Alguém que está morando em Lodebar, alguém que caiu quando era criança e teve as pernas quebradas e hoje não anda, não se locomove. Alguém que era desprezado, Davi manda trazer. Traz para a mesa. Come comigo, por quê? Porque na mesa ninguém consegue olhar as pernas, na mesa só consegue olhar para os olhos. Na mesa estão todos no mesmo nível, na mesa Mefibosete, que era alguém excluído, agora tem status de príncipe. Alguém que se sentia rejeitado, está se sentindo amado, porque Deus quer que eu e você entendamos que o seu lugar não é na desonra, é na honra. E a mesa é lugar de honra. Meu irmão, quantas foram as vezes que eu me peguei surpreso de mesas que Deus me colocou, de locais onde Deus, de pessoas que Deus me apresentou, e o Espírito Santo sempre falava ao meu coração, não é porque você é melhor, não é porque você é maior do que ninguém, é porque simplesmente você tem entendido a sua posição de filho. Ei, eu quero profetizar isso porque eu creio, você vai sentar em mesas que você nunca imaginou sentar, e quando você chegar lá, eu conversava com o pastor Jonathan hoje sobre isso. Ele comentava algumas coisas da vida dele. Nós já nos conhecemos há bons anos. E ele dizia algo para mim. Ele falou, pastor, eu sempre declarei no meu coração que eu iria viver coisas maiores do que eu estava vivendo. E olha o que Deus faz na vida do crente. Era só o baterista. Mas o fato é, meu irmão, que a mesa da praia fala de identidade, fala de confronto, mas ela também fala de consolo. Ela fala de você voltar ao lugar de primazia que Deus tem para você. Você está vendo quantas são as lições importantíssimas, e tudo falando sobre mesa, sobre esse momento. Quando nós entendemos que quando nós estamos tomando a ceia, quando estamos em unidade na igreja, nós estamos ocupando o nosso lugar espiritual. Você não está dando brecha para Satanás. Essa mensagem você tem que compartilhar com alguém, dizer, meu irmão, eu não te vi na ceia, você tem que estar na ceia, é vida para você, é vida. Você tem culto domingo de manhã, vem para o culto domingo de manhã, você tem no domingo à noite, vem no domingo à noite. Ai pastor, mas eu não gosto muito, porque no primeiro domingo é transmissão. Meu irmão, não é a transmissão, é o Espírito. Ah pastor, mas eu não gosto, porque parece que eu fico assistindo um filme. Não é um filme. Sabe por que parece que você está assistindo um filme? Porque você não se conectou no nível espiritual para isso. Quando você entender que você está acima de simplesmente um ato religioso, você está num momento de comunhão, é você com Deus, é você com o Espírito. Meu irmão, a última ceia de transmissão, que presença de Deus se manifestou, que palavra liberada sobre nós, quantas foram as palavras. Eu lembro de uma mensagem que o pastor Jarmuth pregou aqui sobre a tempestade. Meu irmão, eu me vi no barquinho, porque tem horas que a tempestade vem, e aquela mensagem trouxe ânimo para o meu coração, porque se Jesus está no meu barco, eu não vou voltar, eu vou até o final. Comunhão. Mexe com quem está perto de você pela última vez e diga comunhão. E por último, a mesa das bodas.
Eu falei sobre a mesa da última ceia, eu falei sobre a mesa de Emaús, eu falei sobre a mesa da praia, e eu quero falar sobre a mesa das bodas. Repetição de mesa. Jesus repete a mesa na ceia e fala para os discípulos: façam isso até que eu venha, mas quando ele vier, a gente sobe. E o que ele fez com os discípulos lá atrás, a gente vai fazer com ele nas alturas. Olha o que a palavra do Senhor diz, Apocalipse 19:7, alegremo-nos e exultemo-nos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Essa mesa fala da plenitude que nos espera. Você tem noção do que é isso? Um dia, a gente vai tomar ceia no céu, vai participar de uma festa no céu. Pastor, como é que vai ser? Eu não sei, mas eu sei que vai ser bom. Pastor, vai ser o suco? Eu não sei. Pastor, que tipo de pão? Eu não sei. Só sei que vai ser o suco que foi feito no céu, o pão que foi feito no céu, talher que foi feito no céu, cadeira que foi feita no céu, mesa que foi feita no céu. Como eu não sei, mas eu sei que vai ser no céu. E não tem nada que venha do céu que é ruim. Não tem nada que venha do céu que é limitado. É tudo pleno, tudo completo. Por isso a Bíblia diz que alegria, exultação e glória vão se manifestar naquele dia. Mas eu quero dizer para você, a gente já pode começar agora. Não, você não entendeu. O pessoal lá do fundo nem deu glória a Deus, deu. Eu vou de novo. Vou fazer igual o pastor Tiago Cardoso. Eu vou de novo, eu creio. Eu creio que nós podemos começar agora a treinar essa exultação, essa alegria, porque um dia não haverá mais dor, não haverá mais morte, todas as coisas serão passadas, nós viveremos a eternidade com o Senhor. Por isso, meu irmão, nós vamos experimentar salvação eterna. Eternidade com Ele. De vez em quando, eu gosto muito de desenho. Eu gosto muito de desenho. Porque desenho ajuda a gente a pregar a imaginação. Minha cabeça viaja. E lembra de um desenho que tinha antigamente de um menininho? Que ele tinha a cabeça grande, o pé grande. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele tinha a cabeça grande, o pé grande, ele tinha um triciclo e uma aranha pendurada. Fantástico Mundo de Bob. Quem lembra disso? Isso denuncia a sua idade. Ok? Mas uma das coisas que eu lembro que eu mais gostava no Fantástico Mundo de Bob, era que quando ele sentava naquele triciclo, o mundo se transformava exatamente naquilo que ele queria. E no mundo dele, não tinha tristeza. No mundo dele, não tinha diversidade. Tinha simplesmente a satisfação dele poder viver o que ele queria viver. A Bíblia diz que nós vamos viver o que ninguém viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Por isso a mesa das bodas fala de uma plenitude total, onde nós não teremos falta de nada. Por isso que esse momento tem que ter celebração extrema. Por quê? Porque aqui nós temos limitações, nós temos dores, nós temos pecado, nós temos tristezas, nós temos doenças, nós temos angústias, mas um dia esse ato será realizado sem nada disso, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E por isso eu quero que só aqueles que um dia vão participar das bodas do Cordeiro aplaudam e exaltem ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos guarde em nome de Jesus.